Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar de volta com você no nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, a religião, a arqueologia. Só que hoje eu vou quebrar o protocolo para tocar num assunto que eu acho muito importante devido às eleições que estão chegando domingo próximo agora. Em quem eu devo votar? Eu vou falar desse assunto aqui, ou pelo menos eu vou dar para vocês o meu parecer, quais são os elementos, os princípios que estarão norteando a minha decisão no próximo domingo. Com base em que eu vou apertar as teclas ali para escolher o presidente, o deputado da minha escolha, o governador do estado onde eu moro, esse tipo de coisa assim, tá bem? Vai ser esse o assunto que eu vou tratar com vocês hoje. Então fique ligadinho aí. Eu não sei se você vai concordar com tudo que eu vou dizer, mas o tema é esse. Em quem eu devo votar nas próximas eleições. Antes de eu entrar no assunto, eu quero apenas fazer duas advertências para vocês. A primeira delas é que eu tive febre nas 2 noites anteriores. Eu estava numa rotina de palestras e à noite eu tive muita febre, entra em avião e sai de avião. E eu ainda estou um pouco assim, sôfrego. Pode ser que eu vá acabar tossindo aqui durante o vídeo. Eu espero que vocês perdoem isso e assistam a despeito disso pelo conteúdo, tá bem? E pelo fato de eu também estar em viagem, eu não estou aqui com o microfone, eu não estou com o tripé apropriado, a iluminação não é a melhor, mas esses detalhes técnicos também eu espero que você releve em função da importância do que eu vou dizer aqui. É claro, eu não sou especialista em ciências políticas, mas como eu falei, a gente que está na internet não pode se eximir de expressar a sua opinião sobre algumas coisas importantes. Não significa que você vai ser um palpiteiro, vai falar de tudo. Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E nem por isso ele deu palpite em todas as coisas. Por outro lado, há certos silêncios que são comprometedores, especialmente depois que você, mesmo sem nenhuma intenção, acaba se tornando um influencer aí na internet, tá bom? Antes de entrar no assunto, eu quero fazer um convite todo especial. Atenção, anote aí. Você quer ir comigo para Israel com tudo pago? Então eu tenho uma boa notícia para você. Você sabe que graças a Deus e ao apoio de quase 20 mil alunos, ou mais de 20 mil alunos, nós estamos erguendo as paredes do Museu de Arqueologia do UNASP. Um dia desse eu vou fazer um vídeo mais atualizado. Já estão fazendo olha, teve um progresso tremendo nos meses que eu fiquei fora. E durante o processo, o UNASP permitiu que eu sorteasse 2 viagens para Israel comigo entre os alunos do curso. Uma senhora foi contemplada, já viajou comigo. Um segundo rapaz, que até se chama Rodrigo, também foi contemplado, ele vai viajar ainda. E agora pode ser você, a terceira pessoa contemplada. Para isso, você precisa apenas o seguinte, estar matriculado no curso. Vou deixar aqui no vídeo, no descritor aqui, o link, como é que você pode se inscrever no curso A Bíblia Comentada. Você vai se inscrever. Você vai fazer a assinatura anual, não vale a mensal. Eu sei, são as normas. A anual. E você tem que fazer a sua inscrição no máximo. Anote aí para não perder. Até o dia 30 de setembro, meia-noite. Meia-noite e 1, você já está fora. Tá certo? E aí, depois que você se inscrever na modalidade anual, até o dia 30 de setembro, agora à meia-noite, aí você pega e fica orando a Deus para ver se o Senhor quer que você seja a pessoa contemplada, tá certo? A pessoa contemplada. Agora, é claro que muitas pessoas já fizeram a matrícula lá atrás, não se preocupe, você também está concorrendo, desde que esteja na modalidade anual e desde que você esteja atualizado com a sua assinatura, ou seja, que você não tenha cancelado a assinatura, que quando a assinatura venceu a anuidade, você renovou, aí você está dentro. Aí é só preparar o passaporte, mala e dinheiro para comprar as bebidas, os refrigerantes, as águas que você vai tomar no caminho e as lembrancinhas que você tem que trazer para a família, não é isso? Muito bem. Com e uma coisa muito importante. Mesmo que você não ganhar a ida para Israel, ainda assim, vale a pena você estar matriculado no curso. Em primeiro lugar, pelo conteúdo que eu estou passando ali. Não estou falando isso para me exibir, não, pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, não sou só eu que estou participando ali. Eu trouxe outros especialistas em Bíblia que estão cada um falando da sua especialidade. Então você tem um time de professores. É lógico que a maior parte dos comentários são meus, porque o curso leva o meu nome.
Quase 80% são meus comentários. Mas nós temos também outros eruditos, outros acadêmicos, que também estão cada um contribuindo com a sua área. Então você vai ter um timaço de teólogos e você está fazendo uma faculdade de teologia sem sair de casa. O conteúdo, e eu sei pelo feedback que estou recebendo das pessoas. Tanto de pessoas já acadêmicas, como pessoas mais simples, todo mundo está entendendo, estão lendo a Bíblia com outros olhos, então só falta você. E de quebra, você vai estar ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Depois é só ir lá na inauguração, ou depois da inauguração, e visitar o nosso acervo, tá bom? Vamos então ver quais são os princípios que vão me nortear durante a eleição. Eu vim no avião anotando esses princípios para passar para vocês, por isso eu fiz uma colinha aqui, porque eu mesmo me questionei, eu vou votar domingo, mas o que está me levando a votar nessa sigla, nesse número aqui? Que princípios estão norteando o meu comportamento? Aí eu senti impressionado por Deus a partilhar com todos que me seguem nas redes sociais os princípios que me norteiam. É claro, esses princípios eu os extraio da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada. Então, se você que me segue aqui é agnóstico, ateu, ou professa uma religião de matriz não cristã, você não precisa nem se preocupar com esses princípios aqui, porque você não tem a sua vida norteada pela Bíblia. Agora, se você tem a vida norteada pela Bíblia, eu acho interessante que você fique comigo até o final e se pergunte, como eu mesmo tenho me perguntado, é a Bíblia que está norteando o meu comportamento nessas eleições? Pense nisso. Primeiro princípio. Anota aí se você quiser. Eu anotei alguns. Primeiro princípio. Votar é um privilégio. Eu sei que você pode falar assim, mas eu não gosto nem do candidato A, nem do B, nem do C, nem do D. Eu vou votar em branco, vou votar nulo, não vou comparecer. É um direito que lhe cabe. É um direito que lhe cabe. Mas eu respeitosamente discordo. Eu acho que você deve exercer esse privilégio de votar no domingo. O seu voto pode estar ajudando a decidir uma eleição. Você pode falar, não, é o meu. Numa multidão de votos e milhões de votos, não é o meu que vai fazer diferença. Se todos pensarem assim, os que pensam que não vai fazer diferença é que vai fazer diferença de repente para eleger quem você não quer definitivamente. Porque mesmo que você não goste de nenhum deles, tem aqueles que você gosta menos. E então, respeito o seu direito, mas eu acho que votar é um privilégio. Eu não sou iludido com relação à democracia. Eu sei que a democracia, ela não é o melhor dos mundos. Não é, não é. Pelo contrário, em algumas situações a democracia parece, sabe o quê? Imagina uma escola de ensino médio com 1000 alunos tomando, através do voto público, a decisão sobre a escola. Vamos supor que todos que labutam ali na escola, todos os que vivem ali na escola, sejam alunos, professores, a cantineira, a senhora da secretaria, a diretora, a coordenadora pedagógica, os professores, as professoras, a dona da faxina, todo mundo agora deva votar na escola para decidir o currículo da escola e como ele será aplicado. Eu tenho certeza que numa eleição nessa escola, decidida pela maioria dos votos, sendo que você deve ter ali uns 100 a 200 funcionários para 1000 alunos, uns 100 funcionários para 1000 alunos, sendo que esses 1000 alunos são adolescentes, é claro, lógico e evidente que o desejo daquele professor de física de reforçar as provas, dando 4 provas de física todo bimestre, para que eles estejam preparados para o vestibular, não vai vingar. Eu tenho certeza que na decisão final é provável que, pela decisão da maioria, voto a voto, o recreio vai passar de 15 minutos para 2 horas de intervalo. E educação física vai ter todos os dias ocupando 3 horas na parte da manhã. Também tenho certeza que o horário em sala de aula vai ser reduzido de uma manhã inteira para quem sabe dia sim, dia não. Ou quem sabe apenas só vão lá para a educação física e voltam para casa. É perigoso quando uma maioria decide sobre coisas importantes das quais essa maioria não sabe nem para onde que o tiro está dando. E isso é um preço caro da democracia. Sabe, quando eu fiz filosofia, eu estudei a matéria de filosofia política com o Dr. Porfírio. E ali eu vi como eu sou ignorante ainda com relação à filosofia. Quanta coisa eu preciso
amadurecer, ler. E olha que eu já li muita coisa, muitos tratados filosóficos, a história da filosofia, já li muita coisa e quanta coisa eu ainda não entendo. Aí eu fico pensando, quando às vezes vai um candidato, uma vez, num determinado lugar, que eu não vou falar qual, eu fui convidado para dar uma palestra para vereadores e deputados estaduais. E qual foi a minha decepção depois da palestra, quando vários daqueles parlamentares pediram para mim o PowerPoint se eu podia dar um curso sobre filosofia, porque muitos daqueles disseram, eles confessaram que não sabiam a metade do que eu estava falando lá. Percebeu? Eu que me sinto ignorante no assunto, acabei dando uma aula para parlamentares que estão decidindo por mim sobre coisas que têm a ver com minha vida. Até o Winston Churchill chegava a dizer que a democracia, nesse sentido, não é a melhor forma de governo. O Winston Churchill dizia que é a pior forma de governo. Mas o Churchill, com todo aquele jeito clássico dele de expor o seu pensamento, o Churchill falava assim, de fato, a democracia é o pior tipo de governo, exceto se comparada a outras formas de governo já experimentadas ao longo da história. É verdade, é verdade. Então, eu não vou dizer que a democracia é o paraíso idílico da governança, mas comparada às ditaduras, às linhas ditatoriais que houve durante a história, desde os primórdios, desde a criação da política até hoje, a democracia pode não ser o ideal, pode não ser o melhor, mas pelo menos é o menos ruim. Se ela é a forma menos ruim de governo, então eu vou me adequar a ela e vou exercer o meu papel de voto. Lembrando, é claro, como dizia alguém, que políticos e fraudas têm uma semelhança. Eles sempre precisam ser trocados, e geralmente pelo mesmo motivo. Eu sei que a frase parece um pouco desrespeitosa, mas até aqueles políticos que são honestos, que procuram com seriedade levar a cabo o seu mandato, eles mesmos admitem que, na prática, a política está muito desgastada na opinião popular. E que a população tem suas razões para desconfiar dos políticos. Os próprios políticos já nem se ofendem mais, porque eles sabem que realmente há tanta coisa errada, mas vamos exercer o nosso direito. Meu primeiro princípio é esse. Entender que o voto é um privilégio, uma responsabilidade, e vou procurar exercê-lo com responsabilidade. Me abster dele é complicado. Segundo princípio que eu estabeleço: orar pelo governo, independente de quem seja o governo. O que eu tenho visto nas redes sociais aí é muito crente brigando pelo candidato dele. Ele não briga, engraçado, isso é uma coisa que... E de todos os lados, tá? Não tô jogando indireta pra ninguém, não. De todos os lados. De todos os lados. Eu vejo muitos crentes indo à internet brigando uns com os outros. E eu não vejo eles com a mesma garra brigando por Jesus diante de um ateísmo, por exemplo. Até fico feliz, porque se alguns que gostam do governo A ou do governo B brigam por Jesus com a mesma força e do mesmo modo que eles brigam por esse governo, eu ia ficar até com vergonha de me dizer cristão. Mas o que eu quero dizer, assim, mesmo que eu não concorde com o método, eu quero falar da ênfase. Ele defende, ele sabe tudo, ele tem contra-argumentos, mas aquela mesma pessoa que defende demais o candidato A ou B e fica nervoso se o outro contraria, dá até ruptura de família. Quando você joga um argumento ateu para ele defender dentro da Bíblia por que ele acredita na Bíblia, ele não sabe defender a Bíblia com a mesma energia e com os mesmos argumentos que ele usa para defender o candidato que ele acha que é o melhor. Isso é muito triste. E o que a Bíblia fala é que, acima de tudo, eu tenho que orar pelo governo. Mesmo que quem esteja no poder ou quem entre no poder não seja aquele que o Rodrigo vai declarar ali no domingo, eu devo orar por ele. Como eu falei no início do vídeo, se você não acredita na Bíblia, você está livre, leve e solto para desconsiderar tudo que eu vou falar aqui, porque eu estou confessionalmente dizendo que eu estou partindo da Bíblia, tá certo? Mesmo que, um parênteses, eu seja partidário, já falei isso em vários podcasts, eu sou partidário da separação entre igreja e Estado. Todas as vezes que religião e Estado misturaram, não deu coisa boa. Eu sou partidário disso. Mas a separação entre igreja e Estado
não significa, a meu ver e pela ótica bíblica, uma alienação igreja-estado. Separação igreja-estado não é alienação igreja-estado. Por exemplo, alguém falou dessa vez assim, sabe por que eu não quero cristãos lá no comando? É porque os cristãos ficam tomando decisão que vai favorecer os cristãos. Mas é lógico, meu amigo, se os cristãos são a maioria aqui, é a maioria que prevalece. Então mude para um país de ateus. Porque esse é um dos problemas ou dos preços da democracia. A maioria decide. E como eu falei, a democracia pode não ser a melhor tipo de governo, mas é o menos ruim. O dia que apresentarem um governo melhor do que a democracia, eu vou adotá-lo. A teocracia só funcionou nos tempos da Bíblia. Hoje nenhum país do mundo mais tem uma teocracia, ou seja, Deus no comando. Então, já que não tem uma teocracia, o melhor é a democracia. Se eu estiver num país de maioria muçulmana, como eu vim agora lá no Líbano, ou mesmo na Arábia Saudita ou no Irã, eu não posso reclamar porque o governo considera sexta-feira um dia sagrado e não considera o dia 25 de dezembro um feriado nacional. Posso reclamar? Eu sou minoria ali, a maioria são os muçulmanos. Tá certo? E esse discurso da minoria, ele tem que ser equilibrado. Você é minoria, você tem que ter os seus direitos de minoria enquanto minoria. O problema é que tem alguns hoje que, em nome da minoria, ele quer que a maioria siga o que ele quer porque ele é minoria. Isso é uma distorção do direito das minorias. Esses discursos aí, não, a gente tem que preocupar com as minorias, as minorias, as minorias, as minorias. A minoria tem que ter direito de minoria. Por exemplo, eu, Rodrigo, guardo o sábado. Eu guardo o sábado. Mas eu sou minoria no Brasil. A maior parte da população do Brasil, incluindo os cristãos, guardam domingo ou não guardam dia nenhum. Então, enquanto minoria, qual é o direito que eu tenho que ter defendido? O direito de guardar o sábado sem ser punido por isso. Mas eu não posso impor agora, num país de maioria não adventista, a obrigatoriedade de não trabalhar no sábado só porque aquilo me ofende. Então, esses dias alguém me mandou um ateu falando na TV aí, da TV ou no YouTube, olha aqui, que besteira, Deus seja louvado na nota, é um absurdo, eu não quero saber de cristãos lá. Meu amigo, você é minoria. Se o país é de maioria cristã, nós vamos ter uma representatividade maior de cristãos lá. O dia que você morar num país de maioria ateia, você vai ter uma maioria ateia. Então, deixa bem claro, eu acredito na separação igreja e Estado. Porque quando misturaram não deu boa coisa. Mas eu não acredito na alienação igreja e Estado. E também devo lembrar que dentro de uma sociedade, um dos preços que se paga pela democracia é saber que eu, enquanto minoria, jamais vou ter o meu contexto, o meu ideal de contexto imposto sobre os demais. Esse é o ponto. Eu quero apenas ter a liberdade de ser minoria, desde que os meus direitos, os meus pensamentos de minoria não firam o bem comum. Isso também é importante. Vamos supor que exista uma minoria no Brasil, nem sei, estou chutando isso aqui, tá? Vamos supor que tenha uma minoria no Brasil que por princípios filosóficos são a favor da pedofilia. Não vamos nunca sancionar um negócio desse, isso é estupidez. Vamos supor que tem uma minoria que agora entende pela Bíblia que tem que matar criminosos. Não, esses aí estão contra a lei, eles têm que ser banidos. Não é toda minoria que tem que ser respeitada como minoria. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, as minorias têm que ter como diz, direitos de minoria, não imposições de minoria. Tá certo? Não é porque eu agora sou um membro de nudistas na praia e somos minoria, você tem que respeitar a minoria, agora eu vou andar peladão na praia aí, com um monte de gente pelada aí, e você é obrigado a aceitar isso porque a minoria dos peladões decidiu que sejam respeitados os direitos dele de peladões. Não é por aí não, vai praticar o nudismo na praia de nudismo, não na praia onde minha família está indo, tá bem? Agora, quando eu estava ensinando isso aqui, eu falei com vocês que a Bíblia manda eu orar pelo governo. Você tem orado pelo governo do Brasil? Ei, estou falando com você. Você aí que é crente, que fala que acredita em Jesus. Você tem orado pelo governo?
Esse governo não merece que eu ore por ele. É o que eu quase estou ouvindo alguns dizerem. Então, o que eu faço com essa passagem bíblica aqui que eu vou ler para vocês? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que Paulo aconselhou a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vou abrir aqui na minha Bíblia. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Aqui está assim. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante dos olhos do nosso Salvador. Então você não tem o direito de fazer nenhuma crítica a qualquer político enquanto você nunca ajoelhou e orou por ele. Eu, particularmente, não estou nem um pouquinho satisfeito com os mandos e desmandos, perdão do erro de português. Eu estou muito insatisfeito com os mandos e desmandos de alguns ministros do Supremo. Está estarrecedor o que estão fazendo ali. Mas eu ponho meu joelho e oro por eles. Você está fazendo isso? Como eu falei, se você for ateu, você pode achar isso tudo bobagem, mas se você for um cristão, você tem que me explicar com quem que eu fico. Com a Bíblia que você diz acreditar ou com o seu pensamento que está incoerente com o que o texto bíblico está mandando. Quer ver outra passagem? Anote essa aí. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. O povo estava indo para a Babilônia. E se tem uma coisa pior do que um governo corrupto, sabe o que é? Um governo corrupto, ditatorial e estrangeiro. Imagine, você está tendo um governo corrupto, ditatorial, que você não pode nem levantar-se contra ele, e estrangeiro. Pior ainda, é o de fora que está tomando conta do nosso país. Imagine agora que o Brasil fosse invadido, sei lá, pela Argentina, tem tanta rivalidade dos argentinos com os brasileiros no futebol. Imagine agora a Argentina impondo aqui, ou levando todos os brasileiros para serem cativos na Argentina. E olha o que o profeta falou para quando eles estavam indo para a Babilônia. Jeremias 29, versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportarei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Deus mandou, através do profeta Jeremias, que o povo cativo orasse pela Babilônia. Você sabe o que significa isso? A Babilônia foi um tipo de governo tão terrível, que se tornou emblema de toda inimizade contra a paz, a justiça e o povo de Deus. Tanto é que no Novo Testamento, no Apocalipse, Babilônia volta como emblema do governo último do Anticristo. E Deus mandou orar por ela. Isso é muito sério. Mais uma passagem aqui de Romanos, capítulo 13. Esse texto de Romanos, para mim, também é muito emblemático. Olha o que Paulo fala aqui. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Eu já vi alguns comentaristas dizendo que as autoridades superiores aqui são a liderança da igreja. Eu discordo, porque Paulo vai falar de impostos, a igreja não cobra imposto. Paulo diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E Paulo está falando isso sobre quem? Sobre os romanos. E ele fala no verso 6, é por isso também que vocês devem pagar impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo não falou, pague o imposto se o governo for bonzinho. Paulo não falou, nem Paulo nem Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, só pague o imposto se o imposto não for abusivo. Não. O Templo de Jerusalém era tão terrível que tinha um imposto religioso naquela época, né? O imposto do templo, o tributo do templo. E mesmo assim Jesus pagou. Mesmo sabendo que aquilo era abusivo. Sabe, eu não sei nadar. É hora que paradoxo. Eu mergulho, conciliando, já mergulhei algumas vezes,
vários metros, com cilindro não tem dificuldade. Mergulho, vou lá embaixo sem problema nenhum, mas eu não sei nadar. E por não saber nadar, a primeira coisa que eu sei é que se alguém estiver afogando, eu vou pedir ajuda, porque se eu pular porque ele está afogando, vão ser 2 caixões ao invés de um, porque eu não consigo nem tirá-lo de lá e vou morrer junto. Então, se o outro está roubando dos impostos que eu estou devendo, e por causa disso eu também não pago impostos, serão 2 no lago de fogo e enxofre. O que usou mal os recursos públicos e eu que neguei algo que Deus mandou fazer. A mesma coisa vale para o dízimo. A mesma coisa vale para o dízimo. É claro, isso aqui não significa ter sangue de barata. Eu fui até um juiz, levei uma demanda, percebi que o juiz foi comprado, qualquer coisa assim. A lei me dá o direito de recorrer para a segunda instância. Se a lei permitir isso, eu vou usar o direito legal que eu tenho, eu vou recorrer. Eu não sei até quantas instâncias eu posso recorrer, mas vamos supor que sejam até 3 instâncias. Se na terceira eu perder, mesmo que eu saia convicto de que aquela situação de perda foi injusta, ainda assim eu devo acatar a decisão. O sujeito estava embriagado e atropelou minha filhinha e matou. A minha ira de pai é matar esse sujeito, que ele apodreça na cadeia, mas por alguma razão o juiz só deu para ele 4 anos de sentença. Eu não tenho o direito de ir lá agora e matá-lo, porque eu achei injusto que ele só ficasse 4 anos. Não. Pertence ao governo fazer isso. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Você pode não gostar, não é fácil, mas está na Bíblia, não é isso? Que é um outro texto aqui muito sério. Para ler esse texto, até vou fazer uma pergunta. Será que é verdade que o povo às vezes tem o rei, o governo que eles merecem? Olha o que diz aqui o livro de Oséias. Só um minutinho aqui. Oséias está aqui. Oséias, vamos ter aqui capítulo 8, versículo 4. Olha o que Deus falou. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Isso aqui é um aparente paradoxo da Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus estabelece reis e remove reis. Então, na verdade, todos os governantes estão aí porque Deus permitiu. Mas a Bíblia fala também que o povo estabeleceu reis, não da parte de Deus. Aqui esse texto de Oséias está fazendo referência a quando Deus instituiu os juízes de Israel, como Samuel, por exemplo, e os outros juízes ali, e o povo ficou insistindo que queria um rei. Então Deus falou, vocês querem um rei? Tá bom, vamos poder ter um rei. E Deus fez com que subisse Saul ao trono. Não era uma eleição direta. As comparações têm que ser bem colocadas para não criar um anacronismo bíblico. Eles não votaram para Saul, mas eles queriam um rei. E Deus deu um rei segundo o que eles estavam pedindo. Então, muitas vezes hoje, Deus vai permitir um rei como o povo está pedindo. Então, você, cristão, cuidado. Porque, de repente, você vai votar em alguém e amanhã vai chorar amargamente porque você não pensou bem antes de fazer a sua escolha. Tá certo? E se o governo, repito, não for aquele que eu escolhi, vamos orar a Deus e vamos ser submissos. Eu só tenho um direito bíblico de desobedecer o governo, quando ele instituir uma lei que seja contrária a um princípio da Bíblia. Se o governo federal de Brasília agora sancionar uma medida que todos nós devemos nos ajoelhar diante da estátua do Cristo Redentor e beijar o chão em adoração ao Cristo Redentor, eu tenho o direito bíblico de falar não. Esse é o único tipo de rebeldia bíblica que eu posso ter. É a de Daniel, dos companheiros de Daniel, não de Daniel, dos companheiros de Daniel, que ficaram em pé e não se prostraram diante do decreto de Nabucodonosor. Fora isso, devo respeitar o governo, mesmo que ele seja Nero, que era o governo de Roma, quando Paulo falou para respeitarmos as autoridades constituídas. Outro princípio que eu estou colocando aqui para vocês também. Número 3. Conheça bem o seu candidato. E eu até preparei aqui uma enquete de perguntas que você pode fazer sobre o candidato. E quando eu falo conheça o candidato, não conheça a propaganda que falam dele, conheçam o candidato. Até pergunte o seguinte, quem são as pessoas que costumam apoiar esse candidato? Quem são os que estão contrários a ele? Porque às vezes, diga-me com quem tu andas e te direi quem és, pelo séquito que está em torno de mim,
e os que estão contra mim, dá para você ter uma noção de quem eu sou, tá certo? Se você tem, supostamente falando, não estou pensando em ninguém aqui, um governo que os traficantes batem palma para ele e pedem na comunidade que o pessoal vote nesse governo, nesse político, por que os traficantes estão tão favoráveis a ele, né? Por quê? É uma coisa para se pensar. E por que ele está tomando tanta pancada, por exemplo, de tal setor? Isso é uma coisa para você poder imaginar. As questões que eu estou fazendo sobre os meus candidatos são as seguintes. Um detalhe, eu não voto por partido, eu voto por candidato, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Questões sobre liberdade. Lembrando que eu estou num país de maioria cristã, como eu falei, não é isso? E eu, como cristão, vou votar não para endossar meus mimos como minoria, mas para o bem comum de todos. Eu estou num país de maioria cristã. Então a pergunta esse governo facilita que os cristãos possam ter os seus trabalhos e a sua liberdade de expressar a sua religião sem serem cerceados por causa disso? É um governo que vai favorecer um cristão continuar cristão numa universidade pública, mesmo que ali seja um lugar laico? Ou ele vai ser proibido de dizer que é cristão para não ser censurado? É um governo que vai favorecer ou dificultar a caminhada cristã se ele for eleito? Que políticas ele pode implementar que virão facilitar ou dificultar a minha caminhada cristã? Outra pergunta é como esse governo lida com países e governos que estão perseguindo minorias cristãs? Como é que ele lida? Como é que ele tem relações diplomáticas ou ele se apresenta contrário? O que ele faz de maneira geral em países onde os meus irmãos estão sofrendo? Questões sobre família. Questões sobre família. Qual é a ideia de núcleo familiar que esse governo tem? O que ele pensa sobre família? Esse governo é um governo que vai deixar que os pais tenham a liberdade de ensinar aos filhos a moral cristã como eles acreditam? Ou vai ser um governo que vai cada vez mais tirar a autoridade educacional dos pais e transferir para o Estado para que as crianças sejam finalmente educadas pelo Estado e não pelos pais, em termos de valores morais e espirituais? É outra pergunta. Questões sobre família. Questões também sobre a vida. Como esse governo lida com questões do aborto, da eutanásia, dos princípios bíblicos a esse respeito? Tá certo? Só para a gente pensar. Questões sobre o cristianismo, embora, como eu falei, eu sou contra a união entre igreja e Estado, isso não significa alienação entre igreja e Estado. Então, o que esse governo pensa do cristianismo bíblico? Esse governo que você quer votar, esse candidato, candidata, o que ele acha do cristianismo da Bíblia e dos princípios bíblicos do cristianismo? Algo que ainda está válido para os nossos dias ou algo a ser superado? Uma coisa do passado que demanda o esquecimento, o ostracismo. O que ele diz dos valores cristãos? Esse é um outro ponto que você tem que colocar. Quarto princípio para nortear o meu voto. Como o governo lida com verbas públicas? Se ele é um governo que já esteve no poder, como ele lidou com as verbas públicas? Tá certo? Deuteronômio 28, 44 até fala da bênção e da maldição de um país que fica pedindo emprestado ou que empresta para outras pessoas. Depois você pode ler lá. Número 5, perdão. O governo é um governo que promove certas fobias acima do que diz a Bíblia? Ou é um governo que promove os princípios bíblicos acima da fobia? Eu digo isso pelo seguinte, alguém fala, você está se contradizendo, você falou que é separação igreja e Estado. Repito para ficar bem claro, para ninguém mal interpretar as minhas palavras. Eu sou a favor da separação entre igreja e Estado, não da alienação entre igreja e Estado. Na história do Adventismo, quando os Adventistas eram a maioria em Battle Creek, vários líderes da igreja adventista, inclusive Ellen White, conclamou os membros da igreja a que votassem, porque sendo os adventistas a maioria,
Eles temiam que o que eles chamavam de Partido da Intemperança assumisse o poder. Então, os pioneiros da Igreja Adventista, que sempre foram favoráveis à separação entre Igreja e Estado, naquela época de Battle Creek, falaram, os adventistas devem votar. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não era obrigatório, por isso que ela insistiu tanto para que os membros da igreja votassem, porque ela temia que houvesse uma não participação dos membros na votação, os membros se abstivessem de votar e isso pudesse favorecer o que eles chamavam de Partido da Intemperança, que ia trazer regras que podiam prejudicar a comunidade como um todo. Então, por isso que eu volto a essa questão. Será que o governo está promovendo as fobias acima, que é islamofobia, xenofobia, homofobia, tudo é fobia, né? Tudo é fobia. Daqui a pouquinho vai ter também satanofobia. Porque se alguém quiser colocar agora que Satanás é o dono de uma religião e já tem a religião satânica, eu vou ser cerceado de, na minha igreja, falar contra Satanás, falar que Satanás é o diabo, que ele é malévolo, que ele não presta, porque os satanistas vão ficar ofendidos e o governo vai falar assim, não, você não pode falar que o Satanás é ruim, porque os satanistas têm o direito de não serem ofendidos na religião deles. Lembra que eu falei a diferença entre direito de minoria e imposição dos critérios da minoria. A linha é tênue entre as duas coisas. Número 5. Vote estrategicamente. Aqui que eu falei, não vote por partido, vote por candidato. Mas mesmo que eu procure, Rodrigo, não votar por partido, já que o candidato se filiou àquele partido, é bom eu conhecer a cartilha daquele partido. Aquele partido foi fundado com base em quê? Com que valores? Quais eram os teóricos por detrás daquilo ali? E mesmo o candidato, qual é o plano de governo dele? Tá certo? O que ele promove? Como é que tá? Se eu vou comprar uma casa, o sujeito tem que falar, essa casa tem tantos quartos, assim, assim, assim. Eu quero saber se ela tem rachadura, se ela não tem rachadura, se ela tem problema hidráulico, se não tem problema hidráulico, se está tudo pago, como é que é a vizinhança. O sujeito é obrigado a me convencer que vale a pena comprar aquela casa. Se eu vou comprar um computador, eu tenho um computador aqui também, eu tenho que primeiro, o vendedor tem que falar, olha, esse computador tem essa capacidade de memória RAM, ele tem essa velocidade, ele vem instalado com isso, com aquilo, isso, tal. Ele é da marca X, aí eu vou pesquisar na internet a marca X, quantas estrelinhas ela tem de índice de satisfação. Ou seja, se para comprar um computador, uma casa ou até mesmo um carro, eu procuro pesquisar o que aquele produto promete entregar, por que eu não faço isso com relação ao governo? Decidir a eleição com base apenas nas propagandas de TV é uma coisa muito perigosa. Porque na propaganda, tudo fica empatado, que todo mundo é bonzinho, bonitinho. Outro elemento que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, e é o último, é com relação ao ideal e o real. É lógico que, provavelmente, quem vai ganhar as eleições não é um decalque do Rodrigo Silva. E ainda bem que não é, porque se o Rodrigo Silva assumisse, ia ter um monte de gente também que não ia gostar do governo do Rodrigo Silva. Mas como eu faço? Bom, entre o ideal e o real, eu vou buscar aquele que é mais próximo do que eu acredito. Imagine assim, todos os carros estão com defeito e você tem obrigatoriamente que ir num desses carros, ou dirigindo ou de carona. Dirigindo porque você tomou a decisão pelo volante, de carona porque você deixou que outro decidisse por você. E esse é um recadinho para aqueles que não querem votar, tá bom? Você vai escolher em qual carro você vai viajar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Aí você olha, todos os carros estão com defeitos e avarias. Só que eu olho das opções que eu tenho, um carro está com problema no ar-condicionado e não está funcionando o ar-condicionado e ele não desenvolve tanto o motor na estrada. Mas o outro carro está com as pastilhas de freio completamente gastas e o pneu completamente careca. E o outro carro está com o motor fervendo e pode ter um superaquecimento a qualquer momento. Ora, nenhum dos carros é o que eu gostaria de ter para ser o meu carro. Mas já que eu tenho que fazer essa viagem, eu vou escolher o primeiro.
porque é melhor chegar com segurança ao Rio de Janeiro e um pouco menos de conforto, não tendo ar-condicionado, do que ter o risco de matar a mim mesmo e toda a minha família com um carro sem freios, ou pior ainda, ficar de madrugada na beira da estrada, num lugar perigoso, com um carro que ferveu o motor e não tem mais como ir para frente nem para trás. São 3 carros, nenhum dos 3 é o meu ideal, não é o carro que eu gostaria. Mas, se são as opções que eu tenho, eu vou escolher pelo primeiro. E se eu não quiser escolher, alguém vai escolher por mim, e a única diferença é que no primeiro caso, eu fui dirigindo, no segundo, eu fui de carona na escolha que o outro fez. É assim que você deve pensar nas eleições do próximo domingo. Ore bastante a Deus, que o Senhor abençoe você e que o nosso Senhor tenha piedade e abençoe o nosso país, a nossa nação. Boas eleições!